Bom, nós estamos aí durante esse período conversando com os irmãos. A cada domingo tem um irmão conversando com os irmãos, né? E hoje nós estamos com essa responsabilidade, que o tema é Cosmovisão Bíblica. E a semana passada teve o outro professor, que foi o pastor. Sim ou não? O pastor falou a semana passada que houve um ajuste na agenda aí, e o irmão Helder deu essa lição, que seria a nona, no domingo antes, que é sobre o socialismo, né? O Karl Marx. Os irmãos lembram que ele falou um pouco sobre isso aí, o irmão Helder. Correto, não? Sim? Foi esse é o cronograma. E hoje nós vamos falar sobre materialismo histórico, né? O que seria isso na prática? Vamos dar alguns exemplos para os irmãos. E aí, dentro desse roteiro, a gente vai falar para os irmãos, dentro do que a história diz, né? O que funcionou, o que não funcionou, onde estão os gargalos, lá os pontos que até a ideia é razoável, porém na prática tem lá os desvios, e aí começou de uma forma, né? E aí, durante todo esse tempo, poucos países adotam ainda essa teoria, né? Por conta que aí nós vamos chegar lá, onde tem lá os pontos mais críticos, né? Que a gente vê que aí tem ali um conflito em determinado momento com os ensinos da palavra de Deus, né? Mas antes disso, a irmã Carla já fez uma oração, e nós novamente faremos mais uma oração, pedindo a Deus que nos abençoe, né? Agradecendo a presença dos irmãos aqui nessa manhã, que saíram dos seus lares, que com todas as nossas dificuldades, nós nos esforçamos para estar aqui presencialmente. Amém, irmãos? Tivemos aí semanas, cada um dos irmãos com as suas dificuldades, com as circunstâncias que a vida nos coloca, mas os irmãos são corajosos de ser desafiados pelo comodismo e estar aqui. Amém? Senhor, obrigado a Deus por essa manhã, que o Senhor nos concede estar aqui na tua casa. E, ó Deus, nós te agradecemos porque um dia o Senhor foi generoso para cada um de nós. Ó Deus, e o Senhor permitiu, ó Deus, que nós pudéssemos, ó Pai, ser, ó Deus, filho teus, ó Pai. Que um dia o Senhor nos chamou, que o Senhor nos deu a oportunidade, ó Deus, de participar do teu reino, ó Deus. Senhor, nós somos gratos por isso, pela a salvação em Cristo Jesus que nós temos. Ó Deus, que nós possamos olhar, ó Deus, para o alto, diante das dificuldades, ó Deus, e colocar nossa confiança somente em Ti. Sabemos, ó Deus, que somos frágeis, somos limitados, ó Deus, somos vulneráveis. Por isso, ó Deus, nós dependemos de Ti, ó Pai. Aceita, Pai querido, a nossa oração, e nessa manhã, ó Deus, que falarmos aqui, o Senhor possa ser o professor por excelência, ó Deus. Aquilo que nós não temos capacidade alguma de falar, o Senhor, ó Deus, fale ao coração dos irmãos. Ó Pai amado, aceita a nossa oração, Senhor, e obrigado por essa casa de oração, pela oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui em Escola Bíblica Dominical, estudando a Tua Palavra. Permita que sempre essa igreja esteja com as portas abertas com essa finalidade. Senhor, aceita, ó Pai, a nossa oração, porque oramos agradecido no nome santo do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. O mundo aos olhos do materialismo histórico. Então, só dando uma retrospectiva, em 1848, dois alemães, né, o Karl Marx e o Friedrich Engels, publicaram um manifesto comunista, essas ideias que se consolidaram, que é chamado de materialismo histórico. E aí nós vamos falar, o que é esse materialismo histórico? É uma teoria desenvolvida por próprio Karl Marx, né, e Friedrich Engels, que analisa a história humana a partir das condições materiais existentes, ou seja, como a sociedade produz e distribui seus bens, e as desigualdades sociais e os conflitos de classe. Porque isso sempre houve, né? Desde o início, lá sempre houve essas questões. E o que é esse manifesto comunista, né? É um documento, né, publicado, é um documento político, publicado em 1948. Ele apresenta ideias fundamentais do marxismo, defendendo que a história é movida pela luta de classe.
e prevendo o fim do capitalismo por meio de uma revolução do proletariado. Muitos irmãos já ouviram falar essa palavra, proletariado. Mas pense bem, isso lá na teoria. O que ele quer dizer a grosso modo? É algo assim difícil de acontecer se você for analisar bem. Vamos lá. A classe dominante, as pessoas que têm um bem financeiro ali, que tem um capital, através de uma luta de classe, nós trabalhadores, né, dentro dessa perspectiva, é quase muito difícil, né? Porque como é que nós, vamos pensar assim, como é que nós aqui poderemos desafiar o império dos americanos ou dos chineses que estão aí? Não, é difícil, né, irmãos? A gente está lá, e aí naquele tempo, né, muitos camponeses, o pessoal do campo, porque os recursos que essas pessoas têm são muitos, né, financeiros, recursos bélicos, infraestrutura. Em alguns locais, a gente pega o parâmetro do Brasil também, mas em outros locais tem menos infraestrutura que o Brasil. Se a gente for analisar, tem locais no Brasil que não tem saneamento básico. Então, como é que nós vamos competir com as pessoas que já estão lá Então, é uma teoria que, na prática, é muito complicada olha, por meio da revolução do proletariado, mesmo que nós quiséssemos fazer ali uma revolução contra eles, não tem possibilidade. Na atualidade, os americanos e os chineses, né, eles têm lá uma capacidade muito grande de tecnologia e também ibérica, né? E eu fico preocupado às vezes, as nossas autoridades arrumarem ali, sabe, ficar com conversinha com os americanos, porque a gente não tem na prática, a gente não tem essa estrutura para enfrentar, né? Não é que nós somos covardes, não é isso, mas a estrutura, né? Os americanos, boa parte da economia deles é voltado para a parte bélica. Os caras são produtores de armas de guerra. Então, quanto mais guerra tiver no mundo, mais eles são o quê? Beneficiados, mais ganham. Então a gente não tem essa condição de enfrentá-los de igual para igual. Bom, lutas de classe. São conflitos constantes. Os irmãos já ouviram falar nessa palavra, esse termo, lutas de classe. São conflitos constantes entre diferentes grupos sociais, definidos pelo seu papel na produção e pela posse dos meios de sustento. Na visão de Karl Marx, o irmão Hero deve ter falado isso também, esse é o choque de interesses que move a história e impulsiona as transformações sociais. Vamos pegar um exemplo de luta de classe, na prática. Os irmãos lembram que há pouco tempo atrás teve uma paralisação dos aplicativos, né, dos motoristas de aplicativos, reivindicando melhores condições de trabalho. Os irmãos lembram disso aí? Teve um outro também evento onde o pessoal que trabalha com motoboy também fizeram um manifesto lá por conta acho que a prefeitura queria fazer um ajuste lá e eles iriam ser prejudicados. E até o governo também queria cobrar também aí um imposto, né, do pessoal que faz as viagens. Mas olha que interessante aqui, por que, se você for analisar bem, a ideia não é ruim, de você reivindicar um direito seu. Mas vamos pensar assim, como esse exemplo, é um exemplo de luta de classe, luta de classe. Os trabalhadores, né, estão exigindo melhores condições de trabalho, enfrentando grandes empresas de tecnologia que detêm o controle das plataformas, né? Por exemplo, o Uber, 99 e outras empresas que têm lá, são detentoras dos aplicativos, da estrutura, né? Então, o trabalhador que trabalha com aplicativo lá, ele está reivindicando melhores condições de trabalho, talvez lá para a pessoa que trabalha com a moto, um seguro de vida melhor, enfim, porque o risco é muito grande durante o percurso. E é um conjunto, dentro dessa discussão, é um conjunto entre o direito, é um confronto direto entre o que depende do trabalho e quem detém o capital. Aí essa é o quê? Essa luta de classe, que é o quê? O empregado, ele solicitando ali uma
uma melhor condição de trabalho, e do outro lado tem o quê? Tem o patrão, os trabalhadores de um lado, e do outro lado a pessoa que detém o capital, né? Isso, a burguesia, né? Então, olha só que aí a gente pensa assim, ó, a ideia não é ruim, irmãos, de você reivindicar e coisa e tal, cobrar, que tem que haver isso também. Só que o problema maior, eu vejo que está aqui, ó, olha que interessante isso aqui, ó. Talvez seja o ponto que, no decorrer da história, foram, como é que eu posso dizer para vocês assim, foram perdendo isso, né? Olha só, dentro das lutas de classe, deveria haver um movimento ou um ideal de justiça. Ó, essa teoria precisa não só de ideias, mas também de mecanismos fortes de transparência, ó, controle, para garantir que na prática seja justa para todos. Onde eu quero chegar? Vamos supor que, vamos pegar o Marcão, por exemplo. O Marcão e mais o irmão Valmir aqui, está lá, foram representados, eles representam essa classe dos Uber lá, dos trabalhadores. E a irmã Mira e o Júnior aqui, a classe dos patrões. Eles vão sentar lá para conversar. O que a gente quer dizer é o seguinte, que dentro dessas escolhas, desse grupo e desse grupo, tinha que ter um mecanismo de transparência e controle para ver se realmente está sendo justo aquilo que está se discutindo. E na prática, em alguns momentos, dentro da história que lá dentro do próprio social, isso é só o ponto que a gente está falando, né? A gente vê que as pessoas que, não estou aqui generalizando de forma alguma, mas as pessoas que dividem isso lá, o trabalhador ficou com pouca coisa, os trabalhadores. Porque nesse ponto, às vezes, não tem. Se tivesse um controle disso aí, transparência, para garantir que na prática mesmo, fosse algo justo para o próprio trabalhador, daquilo que ele está reivindicando, ele fosse contemplado com aquilo. E, na verdade, na prática, a gente não vê isso. Na prática, a gente não vê dessa forma. Os irmãos estão compreendendo? Então, assim, a ideia não é ruim, a ideia, porque a gente tem que muitas vezes defender aquilo que a gente acha que está certo. Né? Ó, eu estou sendo... Até porque, tendo em vista isso, quantas vezes, da mesma forma que tem exageros, né? Talvez se eu perguntar para alguns irmãos que já trabalhou em empresa e que de alguma forma a empresa ela quis ser injusta com a pessoa, e a pessoa teve que abrir um recurso, né, para que aquilo ali fosse o quê? Fosse ajustado. Por quê? Dentro dessa conversa não houve ali um acordo, e aí a pessoa teve que abrir um recurso, um processo judicial para que a empresa revisse aquilo que foi feito lá para um próprio trabalhador. Ficou claro para os irmãos essa questão da exemplo de luta de classe, que a gente sempre existiu, né? Sim, sempre existiu. Mas a questão é que eu queria que os irmãos guardassem bem isso, que dentro dessa perspectiva, o grau de transparência daqueles que vão representar ambas as partes, muitas vezes não tem. E aí a gente vê que, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, hoje, os nossos representantes que nós elegemos, né, no âmbito legislativo, no âmbito executivo. É injusto a gente pagar, através dos tributos, essas pessoas elas são muitas vezes tratadas como reis, porque são muitos benefícios. E nenhum trabalhador comum tem isso. Não é auxílio isso, é auxílio aquilo ali, é outro auxílio, é tal. Somando tudo isso, é um custo enorme para o país, e isso não é revertido em coisas para o trabalhador, para a população civil comum, né? Então, a gente, para manter, se os irmãos depois pesquisar, se tiver essa curiosidade, para manter um vereador, que é o legislativo
municipal. Aí você pega um deputado estadual, que é o legislativo estadual. E você pega um deputado federal, que é o legislativo federal, que é o deputado federal, que faz as leis federais. É muito, o ganho assim é muita coisa, Talvez é que os irmãos não tenham esse cuidado de pesquisar, de ver, mas é um recurso muito. E aí entra o quê? É injusto, né? Porque é injusto, porque eles estão nos representando e nós, meros mortais, não temos 0,1% daquilo que essas pessoas têm ali naquelas posições. Muito bem. E aí nós temos a ascensão do marxismo, né? O Karl Marx não foi apenas um filósofo, seus escritos, as suas ideias foram importantes para os movimentos proletariados, como nós falamos, e sindicais. Os pensadores que sucederam, manifestaram por meio de mobilização de classe operária internacional e principalmente na Europa. Foi a ascensão. E aqui tem uma tabela, né? A fundação em 1864, dentro dessa fundação tem a organização, que é a Associação Internacional dos Trabalhadores, primeira internacional, idealizador Karl Marx. Qual que foi a ênfase disso? A unificação dos movimentos operários europeus, hegemonia das propostas de Marx. Em 1889, Internacional Socialista, segunda internacional, Friedrich Engels, que depois que Marx faleceu, essa pessoa continuou com os ideais, né? Esquematização e simplificação do pensamento de Marx para as massas. Em 1919, já recentemente, né, se a gente for ver bem, Internacional Comunista, terceira internacional, Vladimir Lenin, institucionalização e uniformização do marxismo como uma ideologia de Estado. Então, a gente vê que toda essa ascensão, ela chegou em várias partes do mundo, né? Mas, se a gente for pegar, depois a gente vai fazer um raciocínio com os irmãos aqui, para a gente ver o que avançou daquela época para cá, né? Ainda permanece, não permanece, o que melhorou, o que não melhorou. Depois a gente vai fazer essa avaliação mais para frente. Após a morte de Marx, em 1883, Friedrich Engels assumiu o lugar de mentor desse movimento internacional do proletariado, onde o trabalhador vende a sua força de trabalho em troca de salário, por não possuir os meios de produção. E isso sempre vai existir. Se a gente for querer, como eu falei anteriormente na outra fala, se nós formos ter um confronto, porque nós precisamos, como nós não nascemos do outro lado, do lado que tem os recursos todos, nós temos que vender a nossa mão de obra, né? Mas também, meus irmãos, não pode ser de uma forma que explore, né, a pessoa, né, e não tenha nada de direito. Mas é uma questão de equilíbrio. Mas também não podemos, que aqui em algumas regiões, em alguns locais, é muito direito e pouco dever. Tem algumas empresas que é muito direito. E o trabalhador se apega nesse direito e não faz o dever, porque ele está, não é a palavra calçado, mas ele está ali amparado. Obrigado, irmão Seri. Obrigado, porque botei os irmãos aqui que nos ajudam aqui. Amparado numa lei, num acordo, sei lá, ele está amparado ali. Então é muito direito e pouco dever. Porque, de fato, irmãos, em alguns locais há exploração, sim, com o trabalhador, né? Mas, por outro lado, também é um desequilíbrio onde ali é direito demais. Tem camarada de empresa aí que se ele é para fazer isso aqui, ó, o camarada pega esse papel, vamos pegar aqui, por exemplo, vai, esse papel aqui, ó. A função dessa pessoa é pegar o papel daqui e colocar aqui. Se você pedir para ele pegar o papel daqui e colocar para esse lado de cá, ele não faz. Isso aqui não, isso aqui eu tenho que fazer daqui para cá, só daqui para cá não. Por quê? Tem um direito. Estou mentindo, Júnior? Empresas, estou dando um exemplo bem
assim, não é o papel, mas são coisas assim que às vezes a pessoa não faz, porque o direito não permite que ele faça ali, entendeu? Então é um ponto de equilíbrio. Agora, voltando aqui, a gente não temos condições de brigar de igual para igual com essa outra classe, né? Bom, o materialismo histórico, que é a lente pela qual se vê o mundo na cosmovisão marxista, independente de sua vertente. E aqui a gente, falando um pouco sobre isso, vou pensar assim, ó, quais regiões do mundo adotaram essa teoria do marxismo? Alguém lembra, quando o irmão Helder falou? Alguém lembra? Alguns locais que implantaram aí, a teoria do marxismo? União Soviética, Vietnã, e aqui na América do Sul? Brasil nem tanto. O Brasil ele tá. A China, Cuba, aqui na América do Sul, Cuba, entendeu? Um pouco da Venezuela. Mas olha só, irmãos. É isso que o irmão falou. União Soviética e seus aliados do leste europeu. Atualmente, países como a China, Cuba, Vietnã e Coreia do Norte ainda mantém esse sistema inspirado nessa teoria, cada um com suas particularidades. Veja, a China, embora tenha lá a parte ligada ao comunismo, ela também tem lá uma parte do capitalismo. Porque, os países, preste bem atenção, os países que eles implantaram essa teoria, somente essa teoria, não avançaram. Não avançaram. Por que a China ia, em pouco tempo, se você for analisar bem, nós brasileiros, nós tínhamos o nosso PIB, tudo que o Brasil produz de riqueza, era quase 8 vezes maior que a China há uns tempos atrás. Não, a China não tinha. Não, então, mas a China foi lá e ela mudou totalmente a. Por quê? Ela assim, uma parte lá que ficava só com a teoria do socialismo, comunismo, abriram para o capital. Porque eu vou falar, deixo para vocês, Júnior, para o irmão Félix. Porque, irmãos, vamos lá. Tem que haver, irmãos, tem que haver uma liberdade para o desenvolvimento e para a criatividade, dentro de qualquer situação. Porque senão, irmãos, há uma acomodação. Porque está muito fácil quando você fica todo mundo com o mesmo. Aí foi feito. Assim, não tem espaço para o crescimento, para o desenvolvimento. Depois eu vou dar um exemplo para os irmãos. Aliás, vamos dar um exemplo já agora. Vamos pegar, por exemplo, um país do nosso lado aqui, nosso vizinho aqui. Os irmãos lembram a potência que era a Venezuela nos anos 60? Quem lembra disso? Os irmãos lembram? Riqueza de petróleo absurda. Aí, o que o senhor, o Chaves, lá atrás, eles implantaram um pouco dessa teoria, e eles, as empresas que eram privadas, eles nacionalizaram. Tipo assim, o que seria isso? Tomadas. Aqui, por exemplo, aqui no Brasil não tem a Scania? Não, tem a Scania, tem sei lá, a Volkswagen, outras empresas que são internacionais. A partir de agora, nós vamos comprar essa empresa aqui. Agora não vai ser mais da Alemanha, vai ser da Venezuela. E aí pressionaram, né? E tomaram. Só que tudo quando estava, porque os investimentos já estavam ali, Só que o Estado foi o que administrando aquilo ali. Quando o Estado administra, irmãos, é uma derrota. Por quê? Como tinha recurso lá, o negócio foi no começo, porque tinha recurso.
Porque dessas empresas precisam de investimentos com tecnologia para poder competir com o mercado externo. Então, toda aquela questão da extração de petróleo da Venezuela ficou sendo superada, porque não teve investimento mais, não investiram mais recursos. E o petróleo bruto lá não teve mais valor. Por quê? Não tinha ferramenta, não tinha maquinários atualizados para poder processar aquilo, né? Então, olha só, aí é um declínio do país, né? Primeiro, ele já começa a receber sanção porque tomou a empresa do cara lá no passado, já tem lá embargo econômico. E aí, não é todos os países que conseguem vender. Aí não tem a tecnologia dos maquinários, da estrutura, não tem também. E aí, irmãos, a miséria vem assolando, sabe? Pessoas saindo. Olha lá Roraima, lá, que é a divisa com Venezuela, talvez os irmãos não acompanhem, mas quantos venezuelanos atravessam a fronteira lá, que estão aqui no Brasil? Por conta do quê? De regime miserável que as pessoas... Por quê? Aí, se essas pessoas que estavam lá no comando lá, tivesse lá onde eu falei, a questão da transparência, do justo e tal, dividiria melhor para o povo, mas não, o povo está lá comendo osso lá, e o camarada está lá comendo do melhor, como rei. Deixa eu passar para o irmão Félix, depois o irmão Júlio, depois o irmão, tá bom? Irmão Félix, por favor. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã essa manhã. Nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus. Esse assunto de luta de classes é um assunto extremamente profundo e nem os grandes estudiosos conseguiram chegar a nenhum acordo, apenas levantar os pontos a favor e ponto contrário, e graças a Deus que nós estamos essa manhã também trazendo para nós aqui na igreja esse assunto. A ideia principal, quando a gente fala em luta de classes, é conhecer exatamente qual é o ponto de partida, vamos dizer. Tem muita gente que demoniza os estudos de Karl Marx e Engels. Quando você faz curso de Direito, e eu tive a oportunidade de fazer, você tem que ler a história do socialismo, a matéria de Marx e Engels, e na ocasião, ninguém se levantou contra. Não tinha palavras para isso, a não ser a Igreja Católica, através da encíclica Rerum Novarum. Eu li tanto a encíclica Rerum Novarum, quanto o livro, esse material de Marx e Engels. Mas, em resumo, hoje, a história mostra que nós tivemos vários tipos de lutas de classes sociais. E essas lutas passaram, no início, de senhores contra escravos, depois, senhores feudais contra os servos, e hoje, burguesia contra proletariado, que são os trabalhadores. Há alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Meu filho acabou de chegar da Coreia, agora ele trabalha na Mercedes, há 3 semanas atrás. E ele foi estabelecer uma linha de testes de motores, essas de última geração que a Mercedes está produzindo, lá no Vietnã. Ele esteve em Hanoi. E ele voltou, já é a 3ª vez que ele está lá. Ele voltou a admirar de ver como eles estão voando. Eles estão pelo menos 20 anos na nossa frente. Eu estou fazendo essa introdução para me fechar com a ideia central. A China, por exemplo, está vivendo o ano 2050 já, se vocês quiserem, está aí disponível no YouTube, quem quiser ver. Os únicos 2 países que são puramente socialistas no mundo, Cuba e Coreia do Norte. E como é que nós conseguimos entender isso tudo da luta de classe? Ela está firmada em 2 pilares, sendo bem resumido: o governo e a economia. O governo na China é socialista, tem 5, 6, 8 mil anos de história, e lá eles estão acostumados com isso, eles são socialistas, eles aderem bem isso daí, eles atendem bem isso daí. A economia da China mudou, sabe por quê? Porque ela deixou de ser aquela economia plantada por Karl Marx e Engels para adotar o capitalismo.
Senão não sobrevivia. E verdadeiramente, acho que foi uma irmã que falou que há 30 anos atrás a China era sinônimo de isso aqui é tudo da China, é tudo porcaria. Só que a coisa mudou. As pessoas começaram a ir para lá. Muitas indústrias brasileiras foram para lá. Por quê? O mesmo produto produzido aqui era produzido com a mesma qualidade lá, voltava aqui e voltava mais barato do que fazer aqui. Por quê? O professor estava ensinando, nós temos aqui um sistema injusto na área de tributação. Na medida que a China começou a produzir, ela começou a vender. E a gente começou a exigir melhor, e muita gente começou a ir para lá, e o salário da China, que era uma miséria, começou a ir melhorando. Hoje, eles têm um salário que eles conquistaram. Lá eles não têm sindicato, lá eles não têm lei, não têm INSS, não tem nada. Você trabalhou 1 hora, você ganha 1, você trabalhou 10, você ganha 10. Se quiser trabalhar, se aguentar trabalhar 20, você ganha as 20. É liberal nesse ponto aí. E muita gente tem disposição para trabalhar 10, 12 horas, 15 horas por dia, sem nenhum problema. Então eles estão prosperando. Se tornaram o que se tornaram hoje. Nós estamos indo buscar tecnologia com eles lá, porque a economia deles subiu. Agora o socialismo continua, é rígido tudo. A mesma coisa está acontecendo no Vietnã. E o Vietnã está situado num ponto central para chegar até da Europa lá para a China, naquela região, tem que passar pelo Vietnã. Então está todo mundo já ficando por ali, gente. Eles estão voando. Veja a educação deles. Naquele livro do PISA, por exemplo, naquele teste do PISA, eles estão entre os, acho que 2 ou 3 primeiros em educação. O Vietnã vai trazer alguma história para nós daqui uns dias. E onde está a morte? Cuba e Coreia do Norte, que continua com a economia fechada e continua com o governo fechado. À luz da Bíblia, como é que nós devemos nos posicionar hoje? Vamos verificar o que é que o Senhor nos recomenda para nós vivermos dignamente numa sociedade. A teoria de Karl Marx é maligna no sentido que diz que todas as nossas conquistas, ninguém de nós pode ter direito à propriedade. O que é meu é seu, o que é seu é meu. E quem é que administra isso? O Estado. E nós sabemos, ninguém está escutando a nós aqui mesmo, então vamos fazer o seguinte: nós sabemos que todo dinheiro que vai para o erário público aqui não está sendo tratado como a gente gostaria que fosse tratado. Estamos pior do que os socialistas nesse aspecto. Mas a ideia do socialismo é essa: você não tem casa, você não tem nada, tudo é de todo mundo. Então esse é um grande problema, mas a Bíblia não recomenda dessa forma assim. Então que nós possamos nessa manhã sair daqui, claro, ponto número 1. Como é que nós vamos tratar como cristão a nossa economia? Começando dentro de casa e no nosso testemunho diário. Como é que nós vamos nos relacionar com o nosso governo? Começando aqui dentro da igreja e sendo exemplo para o próximo. O assunto é extenso, irmão, mas que nessa manhã nós possamos nos fortalecer em Cristo Jesus, à luz da palavra de Deus. Obrigado, irmão. Irmão, vou passar para o Júnior, mas irmãos, é assim, é o que o irmão falou, né? Esse sistema, o que a gente deixa, na atualidade, infelizmente, vou falar para os irmãos, infelizmente, as nossas autoridades que administram os nossos recursos públicos, eles atrapalham aqui no Brasil. Eles assim, a direção, né? Porque não são aplicados naquilo que seria correto. Então isso aqui seria um desastre aqui no Brasil, porque em países que houve, e ainda tem lá porque aqui igual eu falei uns tempo atrás, numa aula com os irmãos lembram que, por que no Brasil nós não temos uma coisa básica do básico que qualquer outra sociedade tem? Educação financeira nas escolas básicas, para a criança saber lá o mínimo. Esse valor entrou e saiu, o que entrou e o que saiu, o valor, sabe, o contato com isso. Porque os recursos, meus irmãos, não caem do céu, tem que ser trabalhado, não é? Júnior, depois a irmã Miriam, para a gente poder avançar.
avançar aí. Falando um pouco, complementando o que o irmão falou muito bem. A China está evoluindo. Hoje, o maior país capitalista é a China. Vende mão de obra para o mundo inteiro. Produto, a mão de obra é deles. Se a China hoje fechar as portas, não vendo mais para ninguém, o mundo para. O mundo para. Tudo da China. Produziu álcool gel, máscaras, respiradores de onde? China. Ficava na mão, isso não é retrato. Entendeu? Até a doença. E assim, quando a China era fechada para o comunismo, lá com Mao Tse Tung, foi 60 milhões de mortos. Esses números são números oficiais, pode perguntar aí no chat GBT aí. Tá? A Rússia, 30 milhões, com Lenin e o Stalin. Né? O pessoal fala do sistema, mas não fala que custa esse sistema chegou. De tantas mortes que foram. E não foram mortes naturais não, gente. Né? Enfrentar. Né? Então assim, exato. E assim, na Coreia do Norte, quando a autoridade dele lá passa lá, o ditador passa lá, as pessoas chegam a chorar. É uma doutrinação assim absurda, parece que é uma lavagem cerebral. E a gente vê isso hoje no país aqui também, né? Então assim, é uma lavagem cerebral que é feita, né? E assim, abriu a economia, começou a melhorar a China. Tanto é que domina o mundo com mão de obra hoje e tecnologia, né? Eu não sei a questão do Vietnã que o irmão falou, a novidade eu não sei, mas a China evoluiu muito, né? A Rússia também começou a evoluir para uma parte, apesar de ser ainda não 100%, mas evoluiu para essa parte. Agora a parte militar deles também é a segunda maior potência militar do mundo. Os Estados Unidos é a primeira, a China também vem ali bem próximo, né, com armamento militar, armamento nuclear. Hoje nós temos boa parte da América do Sul totalmente vulnerável a isso, né? O irmão falou de enfrentar os americanos. Hoje aqui a América do Sul não enfrenta basicamente ninguém da Europa, nesse sentido. Ninguém aqui enfrentaria qualquer um deles, nem juntos. É difícil, né? Nem juntos, né? É muito difícil isso, você analisar essa parte. Então assim, como a gente fala essa parte da classe social, demoniza-se hoje aqui no país o empresário, né? Todo mundo aqui tem os seus empregos. Se nós não tivéssemos, os empresários tivessem a indústria para nós trabalhar, o que seria da gente? Então assim, tem que ter um meio termo para os dois lados. Tem que ter um entendimento, né? Tem que ser conversado. Não, os irmãos viram o que aconteceu com a BYD na China? Ou na China, desculpa, aqui na Bahia? Em Minas também. O cara chegou chicoteando, açoitou um funcionário. Onde a gente se viu falar nisso aqui? No Brasil? Foi manchete nos jornais. Paralisar as fábricas. Gente, é absurdo isso, não pode haver isso, né? É absurdo isso. Então assim, é um tema muito, muito complexo. Exato. Tem pontos extremamente importantes dessa teoria. Mas, por outro lado, nós não podemos assim, achar que tudo é ruim. Exato, tem que ter o meio termo, tudo tem que ser conversado, tem que ser aquele operação ganha-ganha, ganha de um lado, ganha de outro, tem que ter um meio termo, né? E o trabalho, Jesus trabalhava, era carpinteiro, todo mundo tem seu trabalho, todo mundo tem o direito do seu salário. Então assim, também levar pelos dois, ferro e fogo de um lado ou do outro, também é meio complicado. Serei breve. O Júnior falou a palavra que eu ia dizer sobre as pessoas parece que fizeram uma lavagem cerebral, porque aqui eles falam sobre a justiça, a injustiça, mas é mentira, porque no final eles ficam com tudo e o povo com nada. É uma lavagem que fez no povo e o povo não acorda, meu irmão, não acorda. Os que trabalham, ficam trabalhando para esse povo.
que está lá em cima e não desperta que estão sendo enganados, né? Na própria palavra de Deus fala, se não trabalha, não come. Eles querem tomar tudo dos outros e falar que está sendo justiça, está defendendo. O povo precisa acordar que ninguém está defendendo ninguém. Está tomando tudo para si e escravizando o próximo, né? Então, e sobre a China, serei rápida. Na China tem muito miseráveis, que eles não mostram. Tem gente que não tem o que comer, o que dormir. Eu fico vendo, buscando sobre a China. E a China não é tudo isso também não. Mostra só aquela parte bonita, mas tem gente miseráveis que sofre igual ou pior também do que pessoas aqui do país. Não, irmã Miriam, assim como a China, também nos Estados Unidos tem regiões lá que tem miseráveis, lá em muitos, tá? Só para os irmãos terem uma ideia, não é o tema daqui da nossa lição, mas quando se fala assim, olha, você vê muitos socialistas, assim, sabe, aqueles intelectuais, filósofos, não, sabe, se houver uma liberação das drogas, sabe, a economia vai gerar melhor, tudo balela, irmãos. Tudo balela. Vê lá na Holanda, lá nos Estados Unidos tem regiões que fizeram essa atrocidade. O povo parece zumbi lá, irmãos. O negócio mais triste é a depravação, a derrota do ser humano quando faz isso, irmãos. Olha só, irmãos, olha aqui, ó. Um péssimo exemplo é que agora o pessoal senta o pau, mas fizeram um trabalho aí, pelo menos aparentemente, na Cracolândia, aqui, em São Paulo. Fizeram um trabalho lá envolvendo especialistas da segurança pública, social, resgatando as pessoas, dando oportunidade de emprego, de tratamento, que é uma doença isso, irmãos. Não adianta liberar e abandonar lá como lixo, deixa as pessoas em alguns locais. Agora, voltando a esse assunto para a gente poder avançar, aqui na América do Sul, vizinho nosso, olha o Paraguai. O produto Paraguai ninguém quer, é Paraguai, isso é Paraguai, ninguém quer. Olha o Paraguai, quantas empresas brasileiras estão migrando para o Paraguai? Os irmãos sabem disso? Por conta da carga tributária. Sim, muitos brasileiros deixando daqui sair do Brasil para ir para o Paraguai, por conta do quê? Da carga tributária, dos impostos, de tirar a empresa daqui, levar a empresa para lá, pelo fato das isenções de imposto. Se os irmãos perguntarem, não quiserem, a irmã Letícia, a minha filha, foi aqui no Paraguai esses dias aí, semana retrasada, ela falou, pai, eu fui numa loja lá de equipamentos eletrônicos, só tinha brasileiro comprando lá, 30%, 40%, o mesmo produto aqui. Espera aí, mas, meu Deus do céu, não tinha condições de reduzir essas cargas tributárias para você vender mais, para ter mais recursos. Porque, irmãos, é que alguns irmãos aqui não são assalariados, a grande maioria talvez tenha o seu negócio, coisa e tal, mas quem trabalha em empresa? Irmãos, é triste na sua folha de pagamento vir descontando imposto de renda, todo mês. Não, irmãos, eu estou falando só um item, isso é um tributo, que vem na sua folha de pagamento e você não tem o que fazer, é descontado ali, ó. Desconta todo mês. Chegou no mês de abril, você tem que pagar de novo. Por quê? Na época que eu estudava, eu coloquei lá da faculdade, na época eu não sei como é que está, acho que só podia deduzir 3.500 na época. Eu gastei 8 de faculdade, só podia entrar 3.500. Então são umas coisas assim, irmãos, que eu fico pensando, o Estado brasileiro é uma derrota. Os administradores. Então imagina uma teoria dessa na mão para implantar aqui. Irmãos, é o fim, é o fim. Porque agora, olha, irmãos, se os recursos que são descontados, eles fossem direcionados para as pessoas, por exemplo, por um Milton que fosse lá numa UPA, fosse atendido rápido, fizesse todos os exames, qualquer irmão aqui, qualquer parente, qualquer pessoa, irmãos, eu pagava com gosto esse tributo. Se a pessoa tivesse um atendimento ali, à altura daquilo que nós pagamos. Mas isso os brasileiros acabam se acostumando com isso, concordando, sabe? Não questiona. Aí a gente fica vendo as novelas lá,
as novelas, a gente fica vendo os futebol, fica preso nisso, nessas coisas rasas. Essas coisas nos tiram a capacidade de analisar coisas importantes. E aí a palavra de Deus vem nos despertar para isso, irmãos. Esse senso de justiça, para quando esses camaradas virem falar bonito, você fala, peraí. Às vezes você escuta, irmãos, você escuta político falar assim, ó, não, mas ó, eu vou fazer isso aqui, mas vou fazer isso, eu estou fazendo aqui, meu projeto é esse. Aí eu vou falar para os irmãos, só uma perguntinha básica. Como? Como? O recurso vai vir de onde para você fazer isso? Então, meus irmãos, vamos avançar aqui, irmão Félix vai falar. Há muita coisa que se falar, mas eu quero 1 minuto só. Se prepare para uma surpresa no ano que vem. O nome da surpresa se chama Split Payment. Um nome em inglês bonito, né? O governo, na ânsia de arrecadar mais, descobriu em levantamento no Banco Central de que 400 a 600 bilhões de reais são desviados, desgovernados todo ano, omitidos e tudo por N pessoas. E ele criou um projeto que hoje, por exemplo, o Pix movimenta diariamente 7 bilhões. Esse sistema é capaz de processar 70 bilhões de informações por dia. E o que isso representa? A partir do ano que vem, não sei, ainda a data não está marcada, toda a movimentação financeira vai ser inspecionada pelo esse sistema. E, por exemplo, o nosso professor, o Valdir, ele é dono de uma pequena empresa. Eu compro da empresa dele, pago com Pix R$1.000. No dia seguinte, ele não vai receber R$1.000 na conta dele, porque o governo já vai descontar antecipadamente, como faz conosco no nosso mensalmente, já vai descontar antecipadamente. E isso envolve pessoas físicas e jurídicas, porque ele quer de alguma forma trazer para os cofres do governo 400 a 600 bilhões. E aí quando chegar na época da gente fazer o ajuste nosso, março, abril lá, a gente que apresente lá a justificativa se quiser tomar esse dinheiro de volta para o nosso bolso, que é nosso dinheiro, tá? Mas é difícil pegar ele de volta, é difícil. Irmãos, vamos lá. O que deram errado então nessa teoria, né? É muito comum o surgimento de regimes autoritários, como foi falado aqui, né? A supressão de liberdades individuais, ou seja, você inibir, né, as liberdades individuais, né, como o Júnior falou, do Mao Tse-tung lá na China, Lenin na União Soviética, né, e a ineficiência econômica causada pelo planejamento centralizado do Estado, como deu o exemplo aqui do Hugo Chávez lá, do Maduro. Os caras pegaram lá aquela economia lá, baseada no que eles tinham do petróleo, muita potência, e mal administrado chegou a miséria onde chegaram, por conta o quê? De ocorrências de crises sociais, não é? A questão da opressão, o conceito na chave do marxismo em que os opressores e oprimidos estão em constante contradição nesta estrutura de opressão inevitável, né? A opressão e distorção do pecado. Aí já entra o que a palavra de Deus diz sobre essas coisas. Diante disso, o ponto crucial para todo o pensamento marxista, precisamos indagar o que a Bíblia diz da opressão entre os homens. O que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ver. Os padrões de opressão, segundo a Bíblia, são frutos da distorção do pecado da humanidade. Tanto é que temos as primeiras evidências dessa distorção logo após a queda, né? Olha, Adão, não faça isso. Ah, Senhor, mas a mulher que me deste, ela que me persuadiu lá sobre a pressão que estava sobre ele. A mulher, a serpente lá me enganou. E assim, a submissão da estrutura divina. Há claros exemplos de submissão como designo ao longo das Escrituras. Deus submeteu toda a criação aos cuidados da humanidade para guardar e cultivar. Isso está em Gênesis 1, 26. A dinâmica interna do casamento se assemelha à nossa relação de submissão a Cristo, que nos salvou em Efésios 5, 22. Né? O Pai submeteu todas as coisas à autoridade do Filho.
a qual se sujeita voluntariamente ao Pai, né? Nós temos essa questão dessa dinâmica da submissão. Jesus ensinou que a submissão e as relações de autoridade dentro da igreja são guiadas para servir uns aos outros. Como o irmão falou, o irmão Félix, né? Dentro dessa teoria, né, de servir, de dividir, ela tem muita contradição, porque funciona em alguns momentos. Mas o problema é as pessoas que direcionam, que fazem a divisão ali. Eles não vão dividir por igual, então alguém vai coordenar ali e assim. E lá nos slides antes que nós falamos, tem a questão do quê? Da pessoa que é corruptível, ela se corrompe ali com aquilo que está ali para ela. Em vez dela pegar, eu vou dividir aqui certinho, o Marco não está aqui, eu vou dar, em vez de dar 2 para ele, eu vou dar 1,5, vai. A Sueli também não está aqui, irmã Sueli, eu vou dar 1,5. Aí quero me entregar 2 para o Marco, 2 para a Sueli, 2 para o Reis, eu vou entregar um pouquinho. Ele vai ficar contente por receber 1,5, né? A Sueli também, eu já vou ali e subtrair 1. E aí, imagina isso, que o que administra ali, entendeu? O problema está aí, nas pessoas. E aí, meus irmãos, a gente tem que sempre ter esse olhar crítico para os nossos administradores. Eu vou sempre falar isso para os irmãos. O problema nosso são os nossos administradores. Não só a classe política, tá? Hoje, a classe judiciária também é um caso seríssimo. Porque lá que são... Se o camarada falar assim, ô Marcos, você vai pagar isso aqui, o Marcos vai pagar. Uma canetada lá ele vai fazer, entendeu? E aí, são situações que a gente fica pensando, pô, mas não poderia ser desse jeito, né? Onde está a justiça, onde está a igualdade, onde está lá o equilíbrio, né? Que os ensinamentos da palavra de Deus está ali disponível para qualquer mortal, qualquer um, basta aceitar, né? E ser justo, por quê? Se nós tivermos, irmãos, esse pensamento de que eu não posso, de forma alguma, surrupiar alguém, defraudar alguém ali, porque moralmente nós estamos embasados nas coisas que aprendemos da palavra de Deus. O padrão, irmãos, na nossa vida é Cristo. Ele é o padrão de modelo absoluto de justiça, de igualdade, de respeito, de trabalho. Pense assim, irmãos. Valdilson, a minha opinião, tá? Eu acho que tem que ter os auxílios para a pessoa. Em alguns estados brasileiros, eles não produzem nada, alguns municípios. Produzem nada, absolutamente nada. Então é necessário ter ali o auxílio, né? Mas para alguns municípios que há ali uma forma de produção, seja ela qual for, eu não conheço dessa área. Talvez eu estou falando besteira para os irmãos me corrigem se eu estiver falando errado. Mas eu penso que tem que haver lá metas a serem estabelecidas. Por exemplo, olha, numa região que tem lá uma condição de empregar as pessoas, por exemplo, São Paulo, os grandes centros, os estados que têm, as cidades que têm grandes centros, você vai receber um benefício lá durante X tempo. Então, durante X tempo, o Estado vai te fornecer lá cursos de treinamento, tem Sebrae, tem Senai, para você fazer, para você se especializar. E você também tem um tempo para você se recolocar no mercado, e o Estado também ajudando, com incentivos e tal. A pessoa tem lá, você vai ficar 2 anos, 1 ano e meio, estabelecer. Não ficar o tempo todo em locais que têm condições de recolocar essa pessoa. Eu vejo assim que não tem condições, se a pessoa tem condições, tem que retirar esse benefício dessa pessoa, para essa pessoa voltar ao mercado, e talvez dar até para outra pessoa que está precisando. Às vezes a pessoa que está precisando tem dificuldade de pegar, porque o outro já está lá e fica lá o tempo todo. Então, ao meu ver,
talvez eu esteja enganado, mas é o meu pensamento que possa melhorar isso. Porque assim, meus irmãos, ó, imagine uma caixa d'água, um local onde só sai, através dos... Não vai ter, vai chegar um momento que não vai ter recurso para poder pagar. Porque tem que fechar a conta, entendeu? E a conta não fecha. E aí você tem que criar mais tributos para poder... A Jéssica queria falar, né, Jéssica? Depois vamos Vomir. Tem um item dessa doutrina aí marxista que salta os olhos, né, que faz os olhos brilhar da maioria das pessoas, que é a divisão igualitária de bens. Parece, à primeira vista, parece algo justo, né? Não, é justo, todo mundo tem a mesma coisa. Mas teve um estudo que foi realizado, o estudo diz assim, que se pegassem todas as riquezas do mundo e dividisse igualmente em todos, em 2 anos, quem era rico antes vai continuar mais rico, e quem era pobre antes vai continuar mais pobre, por causa da cabeça, por causa da mente. Uma pessoa que tem uma mente mais empreendedora, ela vai utilizar aquele dinheiro para gerar mais dinheiro. Agora, quem não tem uma mente empreendedora, acaba só gastando e acabou. Então vai continuar do mesmo jeito. Quem era rico vai voltar a ser rico, quem era pobre vai voltar a ser mais pobre. Então, essa questão de igualdade, essa questão do comunismo já não existe. E o que o irmão comentou é uma coisa tão complicada. Tem cidades no Brasil que 90% da população vive de Bolsa Família. E as pessoas se vangloriam disso. Né? Não entende que está tirando de um lado para colocar no outro, e em algum momento isso não vai dar certo. Em algum momento não vai ter. Né? Essa região, irmãos, realmente não se produz nada, eu até ainda concordo. Mesmo assim, a pessoa tinha que estar lá, tem que ter um treinamento, porque se a pessoa se acomoda com isso, né? Se acomoda com essa... E não há ali um crescimento, uma evolução. Né? O irmão Vomir ia falar, irmão Vomir? Eu quero falar assim, que essa submissão entre o bem e o mal é desde o Gênesis. Quando o homem desobedeceu a Deus, ou nós desobedecemos a Deus, não se submetimos às coisas de Deus, então é involuntário eu dizer que sou cristão e eu não ser honesto. E eu ser honesto não é eu pagar minhas contas, implica em outras coisas. O meu olhar tem que ser honesto, o meu andar tem que ser honesto, a minha composição total tem que ser honesta. Às vezes nós só se sentimos honestos quando é para comentar a vida do outro ou estar dentro da igreja. Isso não é honestidade, isso é corrupção também, espiritual. Pior ainda do que o monetário. E eu acho assim que nós se dedicarmos uns para os outros, isso ficou no passado. Isso é para os primórdios, mas não. Se eu for cristão, eu tenho que te ver de igual para igual. Eu quero ser feliz, mas eu quero também te ver sorrir, entendeu? E hoje não existe mais. Hoje a política, política e religião é uma coisa assim tão distante. Esse mundo que se diz laico, entendeu? Que não tem nada de laico, entendeu? Por isso que eu detesto política. Eu odeio com todas as minhas forças política, porque o inferno em vida, é política. Sou votante porque eu tenho que honrar o meu voto, mas eu não questiono política porque não tem fim, é infinito, é como matemática. É só erro, é só inferno, é só destruição. O irmão Vomir, me permita discordar só um ponto do irmão. A política, irmãos, infelizmente, é que a politicagem, eu entendo, a politicagem que é terrível, mas a política... Sim, isso. A política é assim, irmãos. Quando a gente fala assim, ó, eu detesto política. É esses caras que, infelizmente, vai decidir o que a gente vai comprar, o que a gente vai ver, porque eles que estão a caneta na mão. Então, só para a gente poder avançar bem rapidinho. Quando a gente falar que não gosta de político, esses camaradas, eu faço a seguinte pergunta para os irmãos aqui, ó. Qual que é a função do político? Administrar os recursos através dos tributos e elaborar as leis, né? Eles elaboram as leis. Se eu for perguntar, lá na sua casa, quem administra os recursos? É o irmão? É o irmão que administra lá, certo? Os recursos que entram na sua residência, de comprar, pagar, é o irmão. Quando a gente fala assim, ó, eu não gosto de política,
eu estou fazendo assim, ó, eu estou pegando os recursos, que são muitos, que eles administram, e fazendo assim, ó. Ô meu, administra aí. Sim, mas quando eu falo assim, não, sim, eu entendi que o irmão não vai se candidatar, não vai, é isso aí, acho que é isso que o irmão está falando, não vou me candidatar. Agora, poder conversar, entender as sistemáticas, e questionar, aí então o irmão falou, então a gente retira o que o irmão falou, questionar. Nós temos que questionar. Agora, fala, não falo, porque assim, eles querem que nós não gostamos, nós não falamos, que nós não discutimos. Não é discutir para brigar, é não concordar com as coisas que estão aí. Eu não posso concordar com os tributos da forma que é colocado assim. Isso, porque eles não querem que nós, por exemplo, tenhamos uma educação financeira nas escolas. Nós temos que ser a voz daqueles que não falam. Mas vamos lá, irmãos, vamos avançar aqui que nosso tempo a campainha já vai tocar lá. O irmão Diogo, deu um start aí. Pode avançar, por favor. Pode avançar, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouco, mais um pouquinho, mais um, outro. Aí. 3 princípios que definem a submissão, né? É uma submissão em amor, é uma submissão que traz honra e é uma submissão voluntária. Jesus ensinou que a submissão às relações de autoridade dentro da igreja são guiadas para servir uns aos outros, é o que o irmão falou. Mesmo, irmão Valmir, que a gente vê que aí não percebe que não está assim hoje, mas eu acho que nós temos que sermos desafiados a nós fazermos, embora o fulano não vou esperar, eu vou fazer. Isso, nós vamos fazer, sabe? Se a gente vê que, vamos supor, igual o irmão falou muito bem ali, aquilo aí tem corrupção naquilo ali, por exemplo. O camarada chega lá, oferecendo para mim, falou assim, olha, eu fui lá na Santa Virgínia e coloquei um aparelho na minha casa que eu consigo captar 400 canais, vou pagar R$30 só. E aí você pega, a TV a cabo é muito cara, todos esses streams é caro. Vou fazer isso aí. É corrupção. Não pode fazer isso, é corrupção. É um jeitinho brasileiro de querer subtrair ali algo que não é seu. Então, sim. Mas se a pessoa souber, aí o irmão Valmir, aí entra o quê? Entra toda a parte que a pessoa tem que conhecer, de como funciona a entrada e saída disso aqui. Se ele souber que tem, ele fizer, aí está sendo uma pessoa irregular. 3 princípios que definem a submissão, como nós falamos, né? Esses princípios são aplicáveis em todos os casos de submissão às Escrituras. Sujeição a Deus em primeiro lugar. Você temer a Deus, respeitar, né? Vamos ler esse texto? Alguém pode ler Tiago 4:7? Às autoridades, aos líderes da igreja, ao marido, né? Aí tem a submissão, irmãos, que nós temos que ter. Lê esse texto, Tiago 4:7, alguém, por favor. Quem achou pode ler aí. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha, sujeitai. Então, se você recebe essas propostas, se você sabe essas coisas fáceis que nós recebemos, rejeitar isso, porque o seu Deus, ele está ali, vendo, olhando, sabe o que está acontecendo, né? Aí a submissão aos pais, isso é lá atrás, né? Honra o teu pai e a tua mãe, para que Deus prolongue os dias de vida aqui nessa terra. Honrar, ser submisso, né? As pessoas mais velhas, está escrito aí, mas em 1 Pedro 5:5, uns aos outros. Irmã Jéssica, lê esse texto aí em Efésios 5:21, por favor. Efésios 5:21, submissão uns aos outros, por favor. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Olha, a sujeição, submeter, né?
a Cristo, irmãos, a Ele. A Ele que nós temos toda a nossa reverência, né? Toda a plenitude habita nele, né? Ele é antes de todas as coisas. Ele é o que rege todas as coisas, né? E a nossa submissão tem que estar lá, mesmo que nós somos muitas vezes a palavra seria você ser seduzido. Muitas vezes nós somos seduzidos por as coisas que aí estão, todos os momentos, para que possamos tomar as decisões certas, e rejeitar essas seduções, baseado o quê? Na submissão a Cristo. Esse é o ponto, irmãos. Somos seduzidos constantemente através de várias coisas, de facilidades, muitas vezes, né? De jeitinhos ali, que você possa ser beneficiado de uma forma não regular. E aí, a nossa submissão tem que estar sempre ali, ó, voltada nele. A cosmovisão na prática. O princípio da submissão das Escrituras é diferente de qualquer outra visão do mundo, sobretudo, como o irmão Wanderson falou sobre o humanista aqui há algumas lições atrás, sobretudo sobre as visões humanistas. Submeter-se como caminho de honra, prova de amor e prática voluntária só faz sentido quando agimos pelo Espírito, como o irmão Valmir disse, segundo o exemplo de quem? De Jesus Cristo. É isso, irmãos, é isso. A questão da revolução. Segundo o materialismo histórico, os chamados marxistas, reformistas ou mais radicais, é necessário uma tomada de poder por parte da classe operária e superar a classe opressora. Como falamos, é difícil isso acontecer na prática. Imagina como é que nós vamos desafiar a pessoa que tem lá os recursos, tem lá toda a estrutura bélica, estrutura financeira, estrutura de infraestrutura mesmo, assim, de portos, aeroportos, tudo de modernidade. Não tem essa possibilidade, né? E aí, olha só, a cosmovisão que tem a Bíblia como referência cristã, encontra em Jesus uma via de libertação baseada na submissão em vez de revolução. Em Jesus não tem aquela revolução, tem submissão, irmãos. Não podemos tomar parte, olha só, não podemos tomar parte da injustiça dos outros, mas também não podemos nos calar, devemos reprová-la. Aí que nós falamos, irmão Valmir, a gente tem que entender ali aquelas coisas para não se deixar essa classe que o irmão falou. Eu entendi perfeitamente que às vezes nos chateiam, né, irmãos feridos? A gente vê tanta coisa errada que a gente acaba ficando revoltado com essas coisas, né? Mas tem coisas que nós temos que nos posicionar e falar. Jesus voltará e fará a justiça prevalecer. Por isso, devemos permanecer fazendo o que é justo. Fazendo o que é justo. Ainda que muitas vezes, em alguns momentos, perderemos algumas coisas. Como o pastor Valfredo já disse aqui várias vezes, eu guardei essa palavra. Quando a gente perdoa alguém, nós estamos perdendo. Você perde quando você faz isso. Porque perder. Mas aí... Mas assim, irmão Mira, a gente sabemos de tudo isso aí. Mas irmão Mira, eu penso assim, ó, se nós fizermos, cada um de nós, é tudo. Por quê? Irmãos, tudo olha, vamos lá. Olha que negócio interessante. Para as coisas de Deus, se resume assim, ó. Nós vivemos no âmbito coletivo, vivemos em coletividade, em sociedade e tal.
Mas pense você, cada um de nós assumir uma responsabilidade individual, porque Deus não trata no coletivo, é sempre no individual. Olha como as coisas iriam mudar, não é? Se eu chego e falo de amor, que eu amo, se eu fazer isso aqui, ó, dói, não dói? Beliscar eu mesmo, se eu sei que, por que eu vou beliscar isso aqui? É esse sentimento. E aqui, irmãos, para a cosmovisão na prática, a revolução na perspectiva marxista visa se apropriar dos meios de dominação e opressão para então os abolir. A cosmovisão bíblica, pense bem, a cosmovisão bíblica, por outro lado, nos ensina que devemos rejeitar a opressão de toda forma, seja denunciando-a, seja renunciando a qualquer prática opressora. Essa é a melhor definição da palavra de Deus em relação a esse tema. E para finalizar, por conta do seu pressuposto contrário à cosmovisão bíblica, como o irmão Félix já estudou, lá na época que ele fazia direito, existe sim esse pressuposto contrário à palavra de Deus, à teoria marxista. Rejeitando e ignorando a presença e a participação de Deus na criação e na história. As Escrituras são claras a mostrar que a opressão sobre a humanidade é pecado. Assim, o marxismo, como cosmovisão, se desestrutura à luz da Bíblia Sagrada. Esse é o ponto. Mas é uma questão complexa, que nós possamos conversar. E como irmão, vamos ficar com a fala do irmão Félix. Não demonizar. Mas isso aqui tudo. Não. Tem coisas que tem que ser aproveitado. Porque os extremos é que é perigoso. Porque imagina se não tivesse lá esse equilíbrio entre o trabalhador ser explorado constantemente. Como ele falou, da empresa lá na Bahia, não é isso? Em 2026, chicotear o trabalhador. Não pode. E por outro lado também, há exemplos de muito direito e o trabalhador não quer fazer nada. Então, irmãos, é isso. A palavra de Deus é a nossa referência e Cristo é que nós possamos ter toda a submissão a Ele. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Na próxima aula não falte, que o tema é liberalismo. Não falte. Convide outra pessoa para vir aqui e o professor trará esse tema importantíssimo. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e muito obrigado pela presença de vocês, em especial ao Cristiano. Deus abençoe o Cristiano. Uma bênção ter você aqui conosco, sabe, para poder estar junto conosco aí nesses temas tão importantes e atuais que a nossa igreja proporciona a cada um dos irmãos aí. Deus abençoe a todos.